O moço do manto marrom. Narra João, o quarto cronista da Boa Nova, no capítulo 21, versículo 25 do seu evangelho, que muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Marcos escreve em seu capítulo 9, versículo 37 a 39, a respeito da atitude de João, ordenando a um homem que parasse de cuidar de obsedados, em nome de Jesus, porque não pertencia ao círculo do Nazareno. É Leon Tolstói que realiza o resgate da personagem através da psicografia abençoada de Ivone Pereira, narrando-nos que, mesmo muito jovem, aquele personagem era visto a seguir Jesus onde quer que ele se encontrasse. Moreno, de olhos cinzentos e sonhadores, cabelos negros e abundantes que iam até a altura do pescoço, barba pequena, negra como a cabeleira, sempre tratada e limpa, vestia uma túnica de algodão azul escuro, alpercatas gregas e um manto marrom. A tiracolo trazia de um lado um saco de couro de carneiro, onde guardava, envoltos de retalhos de linho muito alvo, 2 roletes de madeira, espécies de carretéis, um deles sempre suprido com papiros, utilizados para a escrita pelos intelectuais da época, conforme o uso grego, estiletes, sais coloridos e uma espécie de flauta, um pífano. Do outro lado, em um saco, trazia um alaúde. Ele era visto sempre sozinho, jamais falava e difícil seria dizer da sua nacionalidade. Poderia ser egípcio, não fosse a cor dos olhos. Talvez fosse mesmo grego, dadas as particularidades dos apetrechos para a escrita. Seguindo Jesus, o moço do manto marrom procurava se sentar no chão ou em um banco improvisado com uma pedra ou na soleira de uma porta e punha-se a escrever o que ouvia. À noite, na pensão modesta em que se recolhesse ou no celeiro de alguma casa particular, ele desenrolava os papiros e, à luz de uma candeia de azeite, tudo relia. Estudava mesmo até alta madrugada, fazendo anotações, comentários e outros retalhos de papiros ou peles de ovelhas, colecionando tudo caprichosamente. É como se, em sua mente, já se estivesse delineando algo que surgiria bem mais tarde, o livro. Muito erudito, escrevia em grego, aramaico ou latim, e por vezes compunha versos acerca do que ouvira e vira, pois mais do que uma vez presenciou as extraordinárias curas realizadas pelo meigo Rabi. Ele estava presente quando o chefe da sinagoga de Cafarnaum procurou Jesus, suplicando-lhes ir à sua casa, pois sua filha, menina de 12 anos, estava presa de febre violenta. Assistiu, assim, à cura da mulher portadora de terríveis hemorragias. Jesus, então, empurrando daqui e ali, aproximou-se tanto do jovem nessa oportunidade que o seu manto lhe roçou o rosto. Emocionado, o moço tomou na ponta do manto e ali depositou um ósculo de veneração. O nazareno voltou-se, fitou-o em silêncio e pousou, por um único instante, sua mão sobre a cabeça do moço, abençoando-o. Os 2 olhares se cruzaram. Nenhuma palavra foi pronunciada. Logo mais, o alarido festivo anunciava que a filha de Jairo estava curada. Ali mesmo, o jovem retirou o tubo de estiletes, os carretéis com os papiros e os sais coloridos e escreveu sobre o que presenciara. Alguns dias depois, estando em uma praça aguardando a vinda de Jesus, o moço começou a observar a quase multidão que ali esperava. Por onde andaria Jesus e os apóstolos? Possivelmente em outra localidade, esparzindo bênçãos. Mas ali os doentes começavam a ficar impacientes. Havia gemidos de um lado, queixas de outro.
Finalmente, em torno do meio-dia, tomado de profunda compaixão, o moço se levantou à sombra da videira, onde já estava sentado desde o alvorecer, e aproximou-se de uma daquelas endemoniadas em convulsão. Colocou sua mão sobre a cabeça do pobre homem e exclamou: Em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira-se deste homem e vai em paz. O doente ainda rolou pelo chão, gritou roucamente. Finalmente, surpreso, parecendo acordar de um pesadelo, se ergueu, um tanto envergonhado, limpou a poeira da túnica e se foi. Estava curado. O restante daquele dia foi dedicado todos à cura de obsedados. Parecia ser a especialidade daquele moço. Nos dias seguintes, ele continuou. Foi então que João, em presenciando a sua tarefa, lhe proíbe de continuar, visto não pertencer ao grupo de Jesus, não ser um dos apóstolos. Estranhamente, não demorou muito a que o mesmo João retornasse a ele, desculpando-se humildemente e participando-lhe que continuasse no seu ministério. O próprio mestre informou, o autorizava, mesmo não gozando ele da intimidade dos verdadeiros discípulos, pois reconhecia nele um amigo digno de confiança. Vieram depois os dias tristes da prisão e morte do divino amigo. 7 dias tinham se passado. O jovem acabara de escrever sobre as notícias da ressurreição tão falada. Cansado de escrever, de ler e de chorar, adormeceu e sonhou. Sonhou que Jesus o visitava em seu pobre albergue, radioso, e lhe pedia que tratasse de curar também as almas, não somente os corpos. Eis que estas são eternas. Assim, o moço do manto marrom passou a atrair crianças e jovens para perto de si através da música. Tocava melodias doces em sua flauta e, quando se via rodeado, dizia que se sentassem, porque ele tinha histórias muito lindas para contar. Histórias de um príncipe que descera dos céus, e ele narrava o que vira e ouvira. Depois declamava ou cantava seus versos que falavam das verdades eternas, revelando-se emérito professor e educador. Durante o dia trabalhava remendando mantos e túnicas, carregando água e cestos de compras, levando camelos e cavalos de estrangeiros a beberem para serem lavados. Pela manhã e ao cair do crepúsculo, dava suas aulas. Aos discípulos interessados, presenteavam a cópia das suas anotações sobre o Nazareno e sua boa nova. Quando reconhecia que seus ouvintes haviam assimilado as lições, partia para outras terras. Na sua velhice, foi visto na cidade dos Césares, ainda de olhos sonhadores, tocando velhas melodias em seu pífano, ou recitando e cantando lindos poemas ao som do seu alaúde. Poemas que falavam de um príncipe que abandonara temporariamente as estrelas para ensinar aos homens a lei do amor. Nunca ninguém lhe registrou o nome. Na juventude chamavam-no moço, na velhice avôzinho. Personagem grandiosa, trabalhador da seara de Jesus, a ele se refere o Evangelho com rapidez. No entanto, seu nome está escrito no livro dos céus, pelo desempenho da grande tarefa, amar a Deus, ao próximo e ao Evangelho do Mestre Jesus. Essa narrativa, minha gente, foi tirada do livro O Discípulo Anônimo, de Ivone do Amaral Pereira, e Vida de Jesus, de Plínio Salgado. Essa história, minha gente, foi retirada do site da Federação Espírita do Paraná e o site vai estar na descrição do vídeo.